Oi pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui em São Pedro da Aldeia, no gabinete do vereador Jean Pierre. Jean que foi eleito vereador aqui em São Pedro. E aí, Jean? Quem é Jean Pierre? Fala André, beleza? Eu seguro ou você segura? Eu seguro. Show de bola. Então, como você falou, nós fomos eleitos, né, vereador aqui no município de São Pedro da Aldeia, somos professor da rede e estamos vereador. Eu gosto sempre de lembrar isso porque 4 anos passa muito rápido. Infelizmente nós temos pessoas que acham que um cargo de vereador, que um cargo de prefeito, que um cargo de qualquer coisa que for, é para a vida toda e se sentem melhor que outras pessoas por causa disso. E a gente não tem isso, graças a Deus. Então eu sei que hoje eu estou, mas daqui a 4 anos quem vai saber do meu futuro é Deus, né? E se for a vontade dele, a gente vai permanecer. E se não for, a gente precisa estar preparado para isso. Então, eu sou professor e estou vereador, né? Nós estamos aí nessa luta. Sou do interior do município de São Pedro da Aldeia. Podemos dizer que o bairro que eu moro, na verdade, era considerado interior, mas hoje, com o número da população, ele já não é nem considerado tanto um bairro rural, mas é a periferia de São Pedro da Aldeia, que é o bairro do Alecrim, um bairro que a gente viu a vida toda ser esquecido, um bairro que me motivou até mesmo hoje estar na política. As necessidades do meu bairro, as necessidades do município como um todo é o que hoje fez o professor Jean-Pierre colocar o nome lá no início do ano passado, como pré-candidato a vereador ainda, ter concorrido uma eleição e hoje estar vereador aqui. E quais foram suas referências e influências na construção da sua identidade? Então, as minhas referências, nós temos uma identidade, né? E eu sempre, a gente é o resultado das 5 pessoas com quem mais nós convivemos. Então eu sempre procurei me pautar, eu posso abaixar a máscara aqui? Show. Eu sempre procurei me pautar na questão de quem eram minhas companhias. E eu fui muito ensinado isso desde pequeno. Meus pais, a educação que meus pais me deram foi uma educação assim muito rígida e excelente, né? Eu confesso que a gente quando é criança não entende muito, mas depois lá na frente a gente vê que foi tudo para o nosso bem. Então, a minha mãe e meu pai sempre ponderaram muito as minhas amizades. Para eu ter uma amizade com uma pessoa, meus pais tinham que saber quem eram os pais, a índole. Então, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa até de poucos amigos por causa disso. Por causa desse critério que meus pais tinham e eu acabei levando isso para a vida. A minha identidade, ela recebe muitas das vezes uma influência muito grande por parte dos meus pais, a garra da minha mãe por trabalhar. Minha mãe ela é empregada doméstica, ralou muito a vida toda. Eu também adquiri essa característica e costumo até dizer que você até me perguntou antes quem era o professor Jean-Pierre, talvez eu não tenha trabalhado muito a questão da minha identidade, né, para vocês saberem de fato quem eu sou. E eu sempre pautei a minha vida muito nessa questão do trabalho, adquiri isso para a formação da minha identidade, adquiri isso da minha mãe. Então eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, não por necessidade, porque graças a Deus a minha mãe trabalhava muito, nunca passei fome, não estou aqui para fazer ninguém chorar com minha história, mas tudo que a gente conseguiu, o melhor que eu vivi, era proporcionado com muito sacrifício por parte dos meus pais. Então eu sempre fui uma criança, um adolescente que analisei muito isso. Então eu via que eu poderia, de uma certa forma, amenizar um pouco a luta dos meus pais para proporcionar o melhor para mim. Então meu desejo, meu sonho era arrumar um serviço, era trabalhar. Por quê? Porque eu trabalhando eu poderia comprar as minhas coisas, eu poderia ajudar os meus pais, e isso era o meu sonho. Então a minha vida era pautada em 4 pilares. Um desses pilares é o trabalho. Os 4 pilares que pautam a minha vida, que sustentam a minha vida é o trabalho, é a educação. Hoje eu falo que a educação ela transformou a minha vida, e é por isso que eu tenho tanta sede pela educação. Família, sou um cara muito família, um cara que posso dizer que conservador não politicamente, entendeu? Mas é um cara muito tranquilo para a minha idade, talvez. Hoje eu tenho 26 anos, faço 27 na terça-feira que vem. E sempre fui um cara muito dentro desses 4 pilares. E o último pilar é a igreja. Eu tenho a minha fé muito ativa, respeitando respeitando a fé das outras pessoas. Eu sou evangélico, então minha vida se resume nesses 4 pilares: igreja, casa, trabalho e educação, estudo. E a minha mãe ela me influenciou muito nisso. Os meus amigos que eu selecionei acaba que me influenciaram muito nessa questão também. A minha fé é muito ativa, talvez por herança por parte da família da minha mãe.
Dentro da política, eu sou professor de história, né? Então eu tenho pessoas na história que me influenciaram. A gente tem uma admiração muito grande pela luta do pastor Martin Luther King. E por quê? Não só pela luta pelo movimento negro, não só pela luta política, mas por entender que o pastor Martin Luther King, ele exercia uma religião, ele era protestante, e ele entendia que a fé dele poderia ajudar a vida, ou mudar a vida de outras pessoas. E hoje, infelizmente, uma das coisas que a gente está vendo acontecer no Brasil é que cada dia mais os protestantes ou pessoas que professam uma fé, elas estão se separando de política. Há um mito, que eu falo que é um mito, é uma mentira isso, que fé e religião não que fé e política não se misturam. Isso é mentira, tá? Quem professa uma fé que tem por base a Bíblia Sagrada, a gente vai ver em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o próprio Deus se importando com política. Então, só que infelizmente hoje a interpretação disso está sendo errada, porque política, eu sei que o sinônimo de política, dentro do Brasil principalmente, tem sido sinônimo de malandragem, de pilantragem, de safadeza, de roubo, de escândalo. Talvez por isso os evangélicos têm se afastado, ou protestantes, ou qualquer outra pessoa que professa uma religião, tem se afastado da política. Porém, esse não é a solução. A solução é a gente meter a mão e transformar. Não é eu querer me evitar e deixar o barco correr solto, entendeu? Então o pastor Martin Luther King, ele tem essa aproximação entre fé e política. E um outro ser que me influencia muito na construção da minha identidade é o próprio Jesus Cristo. Você pega a história de Jesus Cristo nos evangelhos, você vai ver que Cristo ele sempre foi político. Político o quê? Para se beneficiar, político para... Não é essa política podre que a gente está vivendo, mas é aquela política que preza pela justiça, que preza pela equidade, aquela política que preza pela igualdade, por favorecimento dos menos favorecidos, por um olhar pelos menos favorecidos, um olhar por aqueles que estão à margem da sociedade, aquele Deus, aquele ser que sempre foi contra a injustiça. Então isso faz parte da construção da minha identidade e é isso que me deu gás para hoje eu estar aqui onde eu estou. Entendeu? Sim. E como você pretende agir para resgatar a credibilidade da população udense na política? Então, uma das principais propostas da minha campanha não foi oferecer emprego para os outros, não foi oferecer operação, nada disso. Eu sou contra totalmente essa política. Talvez até por isso que eu tive um baixo número de votos. Vindo pela primeira vez, não compro voto, não trabalho com boca de urna em dia de eleição, não fiz isso e não vou fazer caso eu concorra uma próxima eleição. E o resultado que eu tive foi um resultado, graças a Deus, porque era a vontade dele, principalmente, foi a vontade da população a gente estar eleito, mas foi com um quantitativo de votos baixo, entendeu? Mas o que acontece? A minha principal projeto de campanha, minha principal promessa de campanha era mostrar para as pessoas que a política tem jeito sim. E como que tem jeito? É fazendo corretamente, é fazendo o que a gente, população, espera de um político. Eu costumo dizer que não tem como você querer justiça e não ser justo. Como que eu vou pregar justiça, como que eu vou querer que você seja justo comigo se eu não sou justo com o meu amigo, se eu não sou justo com a minha secretária, se eu não sou justo com o meu companheiro? Então a política é isso. A gente vai resgatar a credibilidade da política no Brasil ou no mundo quando nós entendermos que o político ele deve tratar a população como ele gostaria de ser tratado. Há 2 meses atrás, 15 de novembro, há menos de 2 meses atrás, eu era só um candidato. Eu não era um vereador. E o que eu queria? Eu queria um político que olhasse pelas necessidades do meu... Não falo necessidades pessoais não, porque eu acho que o cidadão que cobra, que acha que o político é aquele cara que tem que marcar consulta para ele, que é aquele cara que tem que dar remédio para ele, que é aquele cara que tem que comprar ele com voto. Eu acho que esse cidadão ele contribui para a corrupção e para o lamaçal que se encontra no nosso país. E a nossa aldeia também. Mas eu acredito
que a gente vai resgatar essa credibilidade para a política, mostrando para esse cidadão o que ele precisa. Então o que eu queria, antes de ser vereador, de estar vereador, era que o político olhasse as minhas necessidades, era um político que estivesse dentro do meu bairro, era um político que olhasse pela gente, olhasse, de fato, brigasse, levasse para o executivo as nossas necessidades, né? A gente sempre soube muito bem a função de um vereador, e sabemos que o vereador ele não tem o poder de ir lá construir uma praça, de ir lá asfaltar uma rua, de ir lá manilhar uma rua. Ele não tem esse poder, e eu preguei isso muito bem na minha campanha. Para todos aqueles que eu pedi voto, eu deixava muito claro qual era a função que eu ia exercer. Então, o que acontece? Mas a função do vereador eu não via sendo feita dentro do meu bairro. Não tinha aquele vereador que ia lá fiscalizar o posto de saúde para ver se abria na hora certa e se fechava na hora certa. Não via políticos, vereadores que iam no pronto-socorro para ver se a gente estava com se tinha lá o medicamento para fazer o atendimento. Não via aquele vereador que via se as contas, o que constava lá no extrato das contas da prefeitura era realmente o que estava sendo passado para a população. Então, é isso que a população quer, que o vereador, que o legislativo cumpra o seu papel. E cumpra o seu papel em favor deles, em favor da população. O que a população quer é que o executivo, o prefeito, faça o que tem direito de se fazer. A gente então vai transformar São Pedro da Aldeia no primeiro mundo. A gente vai construir um metrô que vai do interior, passando pela periferia e chegando ao centro. Não tem condição de fazer isso. Mas pelo menos o que se tem direito de fazer, que seja feito. A gente não vai transformar São Pedro da Aldeia em primeiro mundo, porque nós não temos recursos para isso. Mas tudo que for de direito da população e que dê para se fazer, tem que ser feito. E quem cobra? São os vereadores. E quem faz? O prefeito, o executivo, juntamente com os secretários. Então, o que eu acredito que a gente vai resgatar a credibilidade com a política é isso. Mostrando para a população, executando o que está numa lei orgânica municipal, o que está no regimento interno de uma Câmara, o que está na Constituição Federal, o que está numa Constituição Estadual. A gente cumprindo aquilo ali, a gente resgata de fato a credibilidade da política no Brasil. E governar de fato para o povo, não para benefício próprio. Né? É essa a forma que eu acredito que a gente vai resgatar a credibilidade com a política. E quais são os seus projetos voltados para a educação? Então, projetos para a educação. Eu sempre bati muito na tecla nessa questão na campanha. Por quê? Porque falar todo mundo fala, só basta ter boca, né? Agora a gente precisa de ação. A gente sempre teve muitas pessoas que prometeram com projetos lindos, mirabolantes, mas uma vez que estavam no poder não cumpriam nenhum terço do que tinha prometido. Então eu falo que hoje não precisa ser somente projetos do Jean, beleza? Talvez o João, que não ganhou uma eleição, a Maria, que não ganhou, ou o José, que já esteve aqui há muito tempo. Tem projetos muito bonitos, mas que não foram executados. Então a gente vai estar buscando esses projetos para serem implementados. Eu tenho hoje alguns projetos para a área da educação, porque foi a educação que transformou a minha vida. Se hoje, antes de eu estar vereador, eu sou professor, eu me formei professor, eu fiz uma faculdade, eu fiz uma pós-graduação, estou hoje cursando mestrado. Então, tudo que eu vivo de melhoria na minha vida, primeiramente Deus, minha família e a educação que eu recebi. A educação, o ensino que eu tive. Então, a educação ela transformou a minha vida e eu acredito e vejo ela como um potencial muito grande para transformar a vida de jovens, adolescentes e até mesmo adultos e idosos. Por quê? Porque enquanto a vida há esperança. Eu tenho um projeto, que esse é um projeto meu particular, que eu vou implementar dentro do meu bairro a princípio, porque eu não consigo trabalhar dentro de toda São Pedro da Aldeia. Eu não tenho recursos próprios para isso. E esse projeto ele vai ser feito com recursos próprios, recursos meus, tá? Sem trazer despesas para uma prefeitura, despesas para uma Câmara de Vereadores. Vai ser feito com o meu próprio salário. Eu vou botar um projeto de cursos profissionalizantes na área da educação, tanto no inglês quanto na informática, que são cursos básicos que há uma necessidade. Nós temos aqui hoje cidades próximas da gente que tem um ramo muito grande nessa época de turismo. E às vezes a gente vê um amigo nosso perdendo um emprego porque não consegue falar fluentemente no inglês, não tem um domínio sobre uma informática. Então a gente vai trabalhar nessa ação e a gente vai trabalhar com cursos profissionalizantes do que a gente conseguir colocar dentro das nossas despesas. Pretendo a gente trabalhar com cursos profissionalizantes na área de barbearia, que está em alta também. Agora, projetos a nível município que a gente vai lutar e que a gente vai brigar, é de fato uma educação que seja de qualidade,
Nós estamos hoje num período de pandemia e esse período ele tem sido injusto demais. Por quê? Porque eu sou professor tanto na rede particular quanto professor na rede pública. E a gente vê um tratar diferente. A gente vê as crianças, os adolescentes, os jovens que estudam em colégio particular tendo uma educação de maior qualidade do que aquele que está no colégio público. Só para a gente ter uma noção, ano passado, ano de 2020, colégios particulares que eu trabalhava, a gente dava aula no período integral, correto. Se eu tivesse que estar dando aula de história de 7 até 8h40 dentro da sala de aula, eu ficava de 7 a 8h40 no aplicativo de celular dando aula para eles. E a gente tinha contato, a gente tinha material, fazia avaliações, tudo. Em contrapartida, eu tinha as crianças do município, não estava mais no município como professor, porque no início da pandemia a antiga gestão demitiu todos nós professores contratados, e eu ainda estava no regime de contrato, e simplesmente o que essas crianças recebiam era uma apostila sem explicação nenhuma. Há alguns pequenos grupos de celulares, de WhatsApp, né? Em algumas escolas, que davam uma explicação que não chegava a 15 minutos, e aquela criança pegava aquele bolo de material. Eu cheguei a analisar alguns, crianças que estavam na fase de alfabetização que não sabiam ler, com textos enormes. Eu falo, cadê esse professor que não cumpriu isso corretamente, que está colocando isso para uma criança que não consegue, entendeu? Fazer ainda. Então a gente viu aí um descaso por parte do poder público com essas crianças. Então a gente hoje, o nosso primeiro princípio é organizar a casa. Ontem eu tive em conversa com o atual secretário de Educação, que é um cara excelente, um cara que tem assim, um domínio muito grande da profissão e que eu acho que vai fazer um serviço muito bom. E a gente esteve conversando sobre essas novas ideias, está com projetos de fato para que essa educação seja uma educação, como que eu posso dizer? Uma educação efetiva, uma educação que funcione, embora em período de pandemia ou não. E a gente pretende, a gente sabe que hoje a gente está recebendo nas salas de aula cada vez mais um número maior de pessoas com dificuldades, com algumas debilidades, algumas deficiências, autismo. A gente tem recebido um número muito grande de crianças assim. E hoje a gente tem um número dessas crianças que estão entrando na nossa rede, mas que não tem, de fato, como que eu posso dizer, essas crianças elas não são inclusas no processo educacional. Essas crianças elas são colocadas no processo educacional, muitas das vezes ficam numa sala de aula com mais de 30 crianças, tem ali um acompanhante, beleza, mas aquela criança ela não tem mais nada, ela só fica naquela sala ali e pronto. Ela ouve, ela tá ali, mas ela não é inserida no projeto educacional. Eu falo não como um todo. Em alguns pequenos casos a gente tem aquele professor que se esforça mais e tenta incluir aquela criança. Mas no geral a gente tem essa criança sendo colocada e não inclusa. Então a gente vai olhar muito por esse lado. A gente tem um projeto de que seja implantado de fato em cada escola uma sala de recursos para que essa criança ela possa de fato ter acesso a meios de aprendizado de acordo com o que ela precisa. Porque se eu tenho o aluno A, que é um dito normal ou que não tem uma deficiência, e ele tem aquele processo educacional voltado para as habilidades dele, em contrapartida eu boto uma criança inclusa dentro de uma sala de aula que não olha pelas necessidades dele, que não dá uma educação de acordo com a necessidade dele, a gente vai ter aí um fracasso. A gente só vai ter essas crianças sendo aprovadas, chegando lá na frente não tendo conhecimento nenhum e não se descobrindo as suas potencialidades como deveria descobrir. E Jean, como foi para você ser eleito primeiro secretário da Câmara? Então, André, o que acontece? Eu confesso para vocês, sempre falei também no meu discurso de quando eu fui declarar os membros da mesa que eu iria votar, que essa eleição ela é muito difícil. Por quê? Porque ela é feita no primeiro dia, que nós acabamos de tomar posse, 20 minutos, meia hora depois a gente teve essa eleição. Então é uma eleição difícil. Por quê? Porque a gente não conhece as pessoas. Quem já estava em mandatos anteriores, beleza, iria votar em alguém que já estava com ele há 4 anos, tranquilo. Agora, para mim que sou novo, que entrei aqui, como alguns outros, eu não tinha contato com quem estava concorrendo. Eu não tinha, como que eu posso dizer, conhecimento a fundo. Eu tinha conhecimento do que eu ouvi falar, do que eu pesquisei, do que eu vi, mas de conviver eu não tenho.
Então a gente votou, eu até citei que a gente votou buscando uma questão até mesmo, uma direção até mesmo espiritual, e por eliminação. A gente vai para o caráter de eliminação ali e tivemos nosso voto. E para a gente foi surpreendente a gente ter sido eleito o primeiro secretário, porque foi unânime. A gente teve aí os 10 vereadores votando no nosso nome, né? E nós vimos ali 2 grupos se formarem, mas os 10 se manteve votando no nosso nome. E isso é feliz, isso é gratificante, né? Um primeiro mandato, a gente já está entrando com essa função aqui dentro dessa Casa Legislativa. Isso é gratificante demais para a gente. Eu agradeço a sua participação aqui no canal. Você quer deixar um recado para a população? Sim, eu que agradeço primeiramente você, né? Eu falo não só para você, mas para todas as pessoas da imprensa que trabalham dessa forma, que o nosso gabinete está de portas abertas para que de fato a gente venha aqui conhecer, saber, me perguntar. Eu costumo falar que tudo que for de concernente a mim, ao vereador, professor Jean-Pierre, podem vir me perguntar, podem me questionar, porque quando a gente sabe da fonte a verdade, é melhor do que a gente ouvir o que fulano falou, o que Bertano falou e chegar a uma conclusão. Então a gente sempre vai estar de portas abertas para esclarecer tudo. O nosso mandato vai ser um mandato muito claro, porque a gente não tem nada para esconder. Então sempre que quiserem fazer entrevista, sempre que quiserem perguntar, fiquem à vontade, a população também fiscaliza de fato, exerce sua função, a gente vai ter um município melhor. Não é quando somente os vereadores trabalhar ou quando o prefeito trabalhar, não, é quando todos nós como população entendermos os nossos papéis e executarmos eles e executarmos de uma forma muito boa. Legislativo cumprindo sua função, o executivo cumprindo sua função e a população também cumprindo a sua função ali. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu, irmão. Valeu. Um abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Terça-feira tem entrevista com o vereador Chimbil, eleito aqui em São Pedro da Aldeia. E aí, gostou do vídeo? Deixe seu like e ative o sininho de notificação. Um abraço a todos.